Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como era feita a manutenção do elevador da Glória? Portugal foi abalado por um terrível acidente com o descarrilamento do elevador da Glória no coração de Lisboa. Esta é uma das maiores tragédias humanas da nossa história recente. Estava a funcionar desde 1885 e esta quarta-feira foi protagonista de um dos piores acidentes com transportes em Portugal. O elevador da Glória, que faz a ligação no centro da capital entre os restauradores e o bairro Alto, desprendeu-se e começou a cair numa rua com uma inclinação de 18 graus, uma das mais íngremes da cidade de Lisboa. E só parou quando embateu na esquina de um prédio que fica numa curva da Calçada da Glória. O balanço é trágico. 16 pessoas morreram e à hora em que gravamos este episódio, 6 dos 23 feridos continuavam nos cuidados intensivos. Ainda é cedo para se saber ao certo o que aconteceu. Para isso, será preciso aguardar pelos resultados do relatório do Gabinete de Investigação de Acidentes Ferroviários, que poderá demorar meses. Uma das primeiras suspeitas recaiu sobre a manutenção do elevador. Estaria em dia? Houve desinvestimento nesta área? Como é que é feita e quem é que é responsável por esta manutenção? Vou falar com o Edgar Caetano, jornalista de Economia do Observador. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de sexta-feira, 5 de setembro. Bem-vindo, Edgar. Obrigado, Teresa. Edgar, tu estiveste o dia todo a olhar para os contratos da Main, a empresa que fazia a manutenção do elevador da Glória. Que empresa é esta? Essa empresa é conhecida como Main, mas o seu nome comercial é MNTC, Serviços Técnicos de Engenharia. É uma empresa fundada em 2009, que já trabalha com a Carris há alguns anos, mas trabalha também com a STCP no Porto. E quando se confronta a faturação da empresa nos últimos anos com os valores de contratos públicos que obteve, verificamos que é uma empresa que vive muito à base de prestação de serviços a empresas públicas, mas também a municípios, freguesias, em áreas como a manutenção de veículos de transportes, mas também coisas como a manutenção de piscinas municipais, por exemplo. Uhum. Os primeiros relatos do acidente com o elevador da Glória contam que isto poderá ter sido causado porque, aparentemente, um cabo de segurança da estrutura se terá soltado. Mas há aqui uma nota que é importante e que devemos fazer. É que tudo isto precisa ainda de ser esclarecido e confirmado pelas autoridades. Há várias entidades a olhar para o acidente e só com esses resultados é que podemos afirmar qual é que foi a causa do acidente. Sim, isso é um ponto muito importante, que de facto é preciso sublinhar. Obviamente nós fizemos o trabalho jornalístico de conhecer um pouco mais sobre esta empresa, mas isso não significa de modo algum que estejamos a tirar conclusões sobre a culpabilidade desta empresa ou de qualquer outra, ou sequer que o problema tenha sido causado por uma falha de manutenção. Alguns dirigentes sindicais referiram possíveis problemas na manutenção ou na conservação dos equipamentos, sobretudo desde que esse trabalho passou a ser externalizado, ou seja, entregue a uma empresa externa, mas nós não temos naturalmente qualquer indício claro de que estejamos a falar de um acidente que pudesse ter sido evitado através da manutenção ou da falta dela. Então voltemos então ao elevador da Glória. Qual é que era a responsabilidade desta empresa na manutenção do elevador? O que está no contrato, que está em vigor, ou que esteve em vigor até há pouco tempo, já falaremos sobre isso, é que esta empresa faz uma assistência permanente dos 3 ascensores, o da Glória, o Lavra e Bica, e também do elevador da Santa Justa. É prestado um serviço de manutenção preventiva e corretiva, isto é o que diz no contrato, ou seja, estas pessoas são responsáveis não só por tratar dos grandes serviços de manutenção, que se fazem de 4 em 4 anos, com uma intervenção intercalar de 2 em 2 anos, mas fazem um acompanhamento também mais frequente destes sistemas de transporte, quase diário. Ou seja, lendo o contrato, por exemplo, percebe-se que a Main, neste caso é a empresa contratada, não tem de fornecer o tal cabo, que é uma componente essencial do veículo, mas tem a obrigação de escrutinar se o seu estado de conservação e de funcionamento, bem como todas as outras componentes. O contrato prevê até um trabalho secundário que está relacionado com a limpeza que é necessária quando existem atos de vandalismo ou pequenos acidentes, que também podia ser feita pela empresa contratada, a Main, mediante orçamento da Carris.
E como é que eram feitas essas inspeções? Ou seja, falamos aqui da externalização de um serviço regular de manutenção destes ascensores e elevadores. A Main faz isto completamente à parte da Carris? Não, o presidente da Carris, Pedro Bogas, deu uma conferência de imprensa na quinta-feira, onde explicou que há pessoas da Main que trabalham em permanência na Carris, são uma espécie de implantes, e que são os responsáveis por esse trabalho de manutenção ao abrigo do contrato. Mas o responsável disse que há 6 técnicos e 3 engenheiros da empresa envolvidos nesse trabalho, e 2 elementos, inclusivamente, estão em permanência 24 horas por dia na empresa, mas eles são acompanhados por 2 técnicos especializados da Carris. No fundo, é assim que percebemos que é feita então este trabalho diário, e são estas as pessoas que fazem as inspeções e que gerem as pequenas avarias que vão existindo, sem que, obviamente, nunca houve um problema como este. Já regressamos à conversa com Edgar Caetano, jornalista de Economia do Observador. Na segunda parte, olhamos com mais atenção para os números da empresa e para o seu histórico com a Carris e outras empresas do Estado. Estamos de regresso à conversa com Edgar Caetano, jornalista de Economia do Observador. Edgar, uma das questões sobre as quais tem falado muito na sequência deste acidente tem que ver com a manutenção do elevador, como já falamos. Como é que a Main chega a obter o contrato com a Carris e há quanto tempo é que trabalha com a empresa de transportes públicos de Lisboa? A Main conseguiu o primeiro contrato com a Carris em 2019. Era Fernando Medina o presidente da Câmara e Tiago Farias era o presidente da empresa, o antecessor de Pedro Bogas, que é o atual. Esse foi um primeiro contrato, então, em 2019, por 3 anos, que terminou em 2022. Portanto, em 2022 foi lançado um novo concurso para mais 3 anos, com um valor um pouco mais elevado, não é? E aí a Main voltou a ganhar, no fundo, o seu segundo contrato, que foi um contrato de 36 meses, por cerca de 995 mil euros. E foi esse segundo contrato que expirou agora no final da semana passada. E, entretanto, entrou em vigor um último contrato, que entra em vigor exatamente no início desta semana e tratava-se de um ajuste direto. Sim, é importante explicar, embora isto de facto seja um bocadinho complexo de dizer na rádio, mas então a questão é que em abril de 2025, faltavam cerca de 3, 4 meses para o fim do contrato que existia, foi lançado um concurso público para mais 3 anos, como tinha acontecido em 2019 e 2022. Desta vez o valor era um valor máximo de 1.200.000 euros, isso era aquilo que a Carris se dispunha a pagar, mas não foi um valor suficiente porque as empresas interessadas, incluindo a Main, apresentaram propostas superiores que naturalmente não foram aprovadas porque o valor máximo era de facto esse 1.200.000 euros. O concurso ficou, portanto, deserto, como se costuma dizer nestes processos, e nenhuma das propostas pôde ser aceita porque é assim que a lei não permite que se vá além do preço base. Então o que aconteceu foi que a administração da Carris negociou agora perto do final de agosto um contrato provisório de 5 meses e adjudicou à Main, a empresa que já tinha o contrato, que estava a expirava no fim de agosto, e portanto foi uma espécie de prolongamento que era suposto dar à Carris um pouco mais de tempo, mais 5 meses, para montar um novo concurso público, agora por um valor mais elevado, e já agora posso dizer que por esses 5 meses ficou contratualizado que a Carris pagaria cerca de 220.000 euros à Main. Tu tentaste falar também com a empresa, mas até agora não houve nenhuma comunicação oficial, nem da empresa, nem dos seus representantes. Não, nós conseguimos obter um contacto do responsável e acionista maioritário da empresa, da Main, da MNTC, chama-se Gustavo Pita. Conseguimos confirmar que era um contacto correto com mais uma fonte do setor, e esse telefone está desde amanhã de quinta-feira até à noite de quinta-feira desligado. A empresa não está a fazer qualquer tipo de comunicação. O número fixo que existe, que está na sede desta empresa, que é ali na margem sul do Tejo,
Curiosamente, a sede oficial, a sede comercial da empresa é num edifício, num bairro residencial na zona da Almada, mas percebe-se que a empresa trabalha ali no campus da Universidade Nova de Lisboa, na Monte da Caparica, mas todos estes contactos são neste momento um beco sem saída. Uhum. Do que conseguiste apurar, os transportes públicos e, em particular, a manutenção de veículos históricos em Lisboa e no Porto são a principal faturação desta empresa? Sim, e foi como dizia no início, de facto esta empresa, a julgar pela faturação global, contrastando isso com os números que conseguimos obter sobre contratação pública no portal base, vemos que é basicamente contratos públicos. Não é muito fácil contrastar estes valores de forma muito direta, mas percebe-se que é um bocadinho esse o caso. E atenção que o portal base, onde estão especificados os contratos com a Carris, com a SMT, com a STCP, com as freguesias de Lisboa que estão ali enumeradas para os tais trabalhos de manutenção de piscinas municipais, por exemplo, esses são neste caso, são contratos que não incluem até o valor que está a ser pago por esses 5 meses adicionais. Uhum. Porquê? Porque no portal base só estão referidos os contratos que são feitos pelo setor público ou por empresas públicas, mas estão excluídos contratos de valor mais baixo num setor como é o setor dos transportes, que é o chamado setor especial. Ou seja, se fores ao portal base, este ajuste direto que está agora em curso, destes 5 meses, não existe. Mas se tu somares só aqueles que são públicos, já chegas a um valor de 3,8 milhões de euros, desde 2017, que é o primeiro contrato que aparece, 3,8 milhões de euros, mas lá está, excede esse valor certamente, porque só com estes 220 mil euros deste contrato já passa claramente os 4 milhões de euros. Obrigada, Edgar. Muito obrigado, Teresa. Edgar Caetano é jornalista da secção de Economia do Observador. A terminar, deixo algumas notas para esta sexta-feira. Espera-se que seja publicada ainda hoje uma nota informativa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, em conjunto com a Polícia Judiciária e a Autoridade para as Condições do Trabalho, a dar conta das constatações iniciais sobre o descarrilamento do elevador da Glória e da orientação que a investigação irá prosseguir. É já um clássico político no final do verão. Começa esta sexta-feira a 49ª edição da Festa do Avante, organizada pelo PCP na Quinta da Atalaia, no distrito de Setúbal. Hoje é inaugurado, na Alemanha, o primeiro supercomputador europeu à exascala, o Júpiter. Trata-se da primeira máquina europeia que será capaz de realizar 1 quintilhão de cálculos por segundo. Atualmente, a Europa tem 3 supercomputações no top 10 mundial. A supercomputação é fundamental para tratar e analisar o volume cada vez maior de dados no mundo. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Bom fim de semana.